Boa tarde, irmãos. É uma grande honra estar com vocês nessa tarde. Primeira vez que eu venho nessa igreja. Já conheci alguns irmãos, o pastor Ari também já estive na igreja dele. E é uma honra estar com vocês. Já estive conversando com a liderança da igreja, com os seminaristas. E hoje nós vamos começar então este congresso falando sobre família cristã. Antes de entrar no assunto, permita-me apresentar, sou o pastor Fernando Gelim, eu sou casado com a Alana. Esse ano nós fazemos 10 anos de casados. Nós temos um filho chamado Daniel, ele tem 4 anos e infelizmente a minha esposa perdeu o bebê alguns meses atrás. Nós íamos ter mais um bebezinho e ela perdeu o bebê. E eu sou pastor da Igreja Batista Reformada de Belém, em Belém do Pará. Esse ministério que nós estamos caminhando há uns 15 anos já, no total, desde o período do início da plantação, a congregação e igreja, no total já tem uns 15 anos nessa caminhada com o Senhor. E para mim é um privilégio estar com vocês, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens sobre família cristã. E se Deus quiser, ao longo dessa conferência, trabalharemos alguns assuntos interessantes, como o significado do casamento, que vai ser essa mensagem agora. Depois do intervalo, o perfil do homem piedoso. E depois do outro intervalo, o perfil da mulher virtuosa. Então, para amanhã, fica a missão dos pais na educação dos filhos. E nós vamos finalizar com uma pregação sobre permanecer no ensino fiel. Então, nesta mensagem de agora, vamos para o primeiro tema, que é o significado do casamento. Para isso, eu convido que os irmãos abram suas Bíblias em Efésios, no capítulo 5, o verso 22 ao 33. Efésios 5, 22 ao 33. A palavra de Deus diz assim. Encontraram, irmãos? Efésios 5, 22 ao 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma. Eu reconheço a minha total fraqueza e necessidade de Ti, e te peço, usa-me como um instrumento Teu, para expor com fidelidade a Tua palavra, para a Tua igreja que aqui se reúne. Prepara os nossos corações, Senhor, como um solo fértil, para receber a Tua boa semente. Senhor, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa, Redentor nosso, e que somente o Teu nome seja engrandecido. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.
Antes de nós considerarmos uma passagem das Escrituras, é muito importante nós sabermos o contexto no qual ela se encontra. E a epístola de Paulo aos Efésios é dividida em uma parte mais doutrinária, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, e Paulo, nessa parte, anuncia os indicativos, isto é, as afirmações que fundamentam a nossa fé. Paulo fala sobre as riquezas que são nossas em Cristo Jesus, por meio da sua obra redentora. E no capítulo 3, nos 3 capítulos seguintes, nós vamos observar que ele desenvolve uma parte mais prática nessa carta, ou seja, como nós devemos viver à luz desse evangelho. Então, uma parte doutrinária, uma parte prática. Portanto, nesses capítulos que encontramos a parte prática, encontramos muitos imperativos, ou seja, como nós devemos viver, como devemos andar à luz da doutrina que nos foi apresentada. Sendo assim, o texto que nós consideramos aqui, que nós vamos tratar hoje, se encontra nessa segunda parte da carta, a parte mais prática, e pressupõe o que foi dito anteriormente. Então, quando a gente chega nesse texto a respeito de casamento, a gente tem que lembrar que já foi dito muito a respeito de doutrina, do evangelho, e agora vai trabalhar como nós vivemos à luz dessa doutrina. Então, no contexto imediato do capítulo em questão, vemos a partir do versículo 15 do capítulo 5 o seguinte: olha o que diz a Escritura: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Para agir com sabedoria em nossas vidas, devemos buscar saber qual é a vontade do Senhor e buscar conduzir as nossas vidas à luz disso. O texto prossegue dizendo: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O texto fala para nós nos enchermos do Espírito, e é notável que o texto de Colossenses 3,16, que é um texto correspondente a esse, diz o seguinte lá: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Sendo assim, nós entendemos que uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que deve conduzir as nossas vidas para vivermos com sabedoria em todas as áreas, inclusive na família, no casamento. Esse então é o contexto imediato. O apóstolo instruiu os crentes a não serem tolos, e sim sábios, a remirem o tempo, porque os dias são maus, a buscar compreender qual é a vontade do Senhor, não simplesmente fazer aquilo que se acha que é melhor, mas buscar fazer o que a vontade do Senhor nos diz na sua palavra, a serem cheios do Espírito, louvando ao Senhor e dando graças, e sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Portanto, o que é dito a seguir demonstra uma maneira sábia de viver, de acordo com a vontade de Deus, exemplificando essa sujeição que os crentes cheios do Espírito Santo devem ter, demonstrando qual a ordem estabelecida por Deus na família e o que isso representa. Então, quando a gente vai chegar
a falar a respeito do papel das mulheres, do papel dos maridos, da conduta dos filhos, etc. É nesse contexto. O apóstolo está mostrando como é que é uma vida santa, dedicada a Deus, com sabedoria do alto, de acordo com a palavra de Deus. Por conta das edições das nossas Bíblias, geralmente terem alguns tópicos assim, talvez na sua Bíblia tenha um tópico separando essa primeira parte que eu falei do texto, né? Onde vai falar assim, o papel das mulheres, aí você vai logo para aquela parte sem considerar esse contexto. Isso, às vezes, pode trazer uma confusão. Por conta das edições das nossas Bíblias, geralmente divididas por tópicos, por vezes perdemos a conexão com o texto anterior. Entretanto, nesse caso, é muito importante essa conexão, porque todas as instruções que serão dadas não devem ser seguidas por meio das nossas próprias forças, né? Mas pelo poder do Espírito Santo em nós. Então, por que eu li esses versículos anteriormente? Porque tudo que vai ser dito a respeito de como as mulheres devem proceder, a respeito de como os maridos devem proceder, de como os pais devem conduzir os seus filhos, como os filhos devem agir para com seus pais, não deve ser feito por meio das nossas próprias forças, mas pelo poder do Espírito Santo em nós, né? Então a gente parte desse pressuposto para não falar somente faça isso, faça aquilo, sem entender de onde que vem poder para nós fazermos isso. Então, tendo isso em mente, nós vamos conduzir esse sermão em 3 partes. Em primeiro lugar, nós vamos observar o papel das mulheres, os versículos 22 ao 24. Em seguida, o papel dos maridos. Por fim, o significado do casamento. Então, vamos ao primeiro tópico, o papel das esposas. O texto diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas ao seu marido. O que fazer? A mulher pode perguntar diante desse texto. O texto diz: sejam submissas ao seu próprio marido. Eu entendo a dificuldade que o contexto atual traz sobre essa palavra, não é? Submissas. E é importante nós entendermos o que não é a submissão bíblica para evitarmos confusões sobre o assunto. E um conhecido pastor e teólogo chamado John Piper nos fez esse favor, que ele pontuou o que a submissão não é. Comentando sobre 1 Pedro 3, do 1 ao 6, ele diz o seguinte: submissão não significa que você concorda com tudo. Submissão não significa que você deixa o seu cérebro no altar, que você não pensa. Submissão não significa que você não tentará influenciar o seu marido a mudar. Submissão não significa que você colocará a vontade do seu marido antes de Cristo. Submissão não significa que a mulher recebe toda a força espiritual através do seu marido. Submissão não significa que você deve agir com medo. Não é isso que significa a submissão bíblica. É bom a gente estabelecer esses tópicos primeiro para evitar entendimentos errados a respeito do termo. Vamos definir os termos. Quando falamos submissão, não estamos falando disso. Quando lemos o texto de 1 Pedro, capítulo 3, de 1 ao 6, observamos um pouco o que o apóstolo falou sobre esse assunto. Olha o que Pedro diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também
que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando e não temendo perturbação alguma. Aqui, então, fica a pergunta: o que significa submissão? Significa, preste atenção, moças, na dependência do Senhor, estar disposta a seguir a liderança do seu marido em qualquer situação. De novo, na dependência do Senhor, está disposta a seguir a liderança do seu marido em qualquer situação. O problema, meus irmãos, que envolve isso, é porque o pecado, a queda, trouxe consequências. A queda gerou mulheres que querem dominar os seus maridos. E maridos que pendem para um desses dois extremos errados. Ou maridos são tiranos ou omissos. Então a queda traz essa bagunça. Mulheres que querem assumir a função dos maridos ou tomar a sua liderança, ou maridos que são brutos demais, tiranos ou omissos, que deixam tudo de fato por conta das mulheres. Como é que elas devem fazer isso? O texto diz: como ao Senhor, em tudo. Isso é, até onde não confrontar com a vontade do Senhor. Obviamente, se o marido quiser conduzir a esposa por um caminho pecaminoso, é melhor obedecer a Deus do que aos homens, porque ele está usurpando uma autoridade que não é sua. Mas, enquanto ele está liderando biblicamente a sua família, ela deve ter o prazer em se submeter à sua liderança. E essa deve ser uma obediência voluntária. E não é a qualquer homem, mas ao seu marido, fazendo como ao Senhor, ou seja, como parte da sua obediência ao Senhor. Como parte da obediência que você faz ao Senhor, é você se submeter ao marido. Por qual razão? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E aí a gente observa que há uma ordem na família que Deus estabeleceu, que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Um teólogo chamado William Hendrickson, comentando esse texto, diz o seguinte: o que Paulo está dizendo, pois, equivale ao seguinte: a esposa deve se submeter voluntariamente ao seu esposo, a quem Deus designou como cabeça dela. Ela deve reconhecer que, na qualidade de sua cabeça, seu esposo se acha tão intimamente unido a ela, tão profundamente solícito com o seu bem-estar, que sua relação para com ela tem como base o interesse sacrificial de Cristo por sua igreja, a qual ele comprou com o próprio sangue. Então, é nesse sentido que a mulher vai se submeter ao marido, que tem que amá-la como Cristo amou a igreja. E o texto prossegue dizendo: sendo este o salvador do corpo, assim como Jesus, o nosso Senhor, salvou a igreja da condenação, o marido deve sustentar, proteger, preservar e amar a sua mulher, e ela deve se submeter a ele. Olha como Deus estabeleceu as coisas, né? Se cada um observar o seu papel, as coisas se complementam corretamente. O próprio texto apresenta uma ilustração perfeita. Ou seja, assim como a igreja está sujeita a Cristo, os maridos as mulheres devem se submeter aos seus maridos. Infelizmente, eu lembro de exemplos do contrário disso. Não é difícil nós pensarmos em exemplos do contrário. Certa vez eu conheci um homem que dizia assim: não, é a minha esposa que manda mesmo. Ele falava assim: eu sou canoa, ela que vai me guiando, é minha esposa que manda. Infelizmente, e teve um que chegou ao absurdo de dizer assim: não, isso eu já resolvi. Eu fiz uma oração e disse: Senhor, eu estou passando a liderança para ela. Que absurdo, né? Não faz o menor sentido, não é bíblico, está errado. E muitas mulheres hoje não concordam com essa
questão. Esse discurso que eu estou falando aqui, talvez você que está me ouvindo pode estar achando estranho, mas a pergunta que eu faço é: você acha que é mais sábia do que o Senhor? Tentar fazer as coisas do nosso próprio jeito, indo contra a instrução do Senhor, é pecado e só traz desordem na família. Quando você quer dominar e não se submeter, você vai atrapalhar a liderança do seu marido, você vai dar um mau testemunho para os seus filhos e para as outras pessoas, e você não vai demonstrar a forma correta do relacionamento de Cristo para com a igreja, porque vai colocar a igreja como cabeça, né? Você não vai estar mostrando corretamente. Provérbios 21, 9 também fala que é melhor morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Olha o que a Escritura fala a esse respeito. Uma mulher que quer impor a sua vontade a qualquer custo. Não é esse o padrão bíblico. Que vocês, mulheres, busquem ser cheias do Espírito Santo. Cultivem um espírito manso e tranquilo. Sejam sábias, que edificam sua casa. Sujeitam-se ao marido como ao Senhor. Sejam auxiliadoras idôneas. E outra coisa, um detalhe importante aqui. As moças que ainda não são casadas, que pretendem casar, muito cuidado na escolha com o rapaz que você vai casar. Porque uma vez que você se une com ele, que você se casa com ele, você vai ter que se submeter a essa liderança. Então, às vezes, as moças olham o rapaz, ele é bonitinho, ele é legal, né? Ele trabalha, só não é crente. Não é assim. Esse tem que ser o primeiro ponto, o temor do Senhor. Imagina, você vai se submeter a essa liderança. Esse rapaz, como é que ele é? Como é o relacionamento dele com Deus, com a igreja, com a sua família, com o seu trabalho? Você está disposta a se submeter a essa liderança? Isso é uma decisão muito importante. Então, quando pensamos no papel de cada um, você tem que avaliar o custo. Avalie o custo de se relacionar com essa pessoa, certo? E agora, nós vamos focar nos maridos, nos esposos, os maridos. Visto o papel dos maridos de 25 ao 33. Vimos que o marido é o cabeça do lar e ele deve exercer uma liderança amorosa que pressupõe proteção e provisão. E o verso 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher. A pergunta é como? Como é que eu devo amar a minha mulher? E o texto prossegue: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É dito aqui que o marido deve ter um amor sacrificial pela sua esposa. Para quê? Para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, Cristo amou a igreja, Cristo salvou a igreja, Cristo santifica a igreja. Quando o marido ama a esposa dessa maneira, a obediência por parte da esposa crente será mais fácil, não é? Quando você pensa que você tem que, as esposas, se submeter ao marido, que tem que te amar como Cristo amou a igreja, aí você percebe que a submissão se torna mais fácil, porque você não vai submeter simplesmente a um tirano, mas alguém que tem que te amar a ponto de entregar a própria vida. John MacArthur põe essa parte nos seguintes termos. Olha o que ele disse: diz respeito ao amor de Cristo pela sua igreja. A graça salvadora torna os cristãos santos por meio da palavra de Deus. Desse modo, eles podem ser a noiva pura. Para os maridos amarem suas mulheres como Cristo amou a igreja, exige-se um amor purificador. Posto que o amor divino busca limpar por completo aqueles que são amados de todo tipo de pecado
e mal, o marido cristão não deve tolerar o pensamento de qualquer tipo de pecaminosidade na vida da sua mulher, que desagrade a Deus. Seu maior desejo para ela deve ser que ela esteja perfeitamente em conformidade com Cristo, de modo que ele a conduz à pureza. Assim como Cristo santifica a igreja, o marido deve se preocupar com a santificação da sua esposa. O amor abnegado de Cristo pela igreja é o padrão do amor que o marido deve ter por sua esposa. Essa é uma mensagem forte para nós, homens. Quando a gente parar e pensar, como é que eu tenho que amar minha esposa? Olha, lembra de Cristo. Lembra do que Cristo fez pela igreja. É assim, ele é o teu modelo, ele é o teu padrão. É assim que você tem que lembrar. Lembra que ele quer purificar, ele purifica a igreja. E é assim também que a gente deve buscar a purificação, a santificação das nossas esposas. Assim como Cristo santifica a igreja, o marido deve se preocupar com a santificação da sua esposa. E os maridos devem prover meios para o crescimento e o desenvolvimento espiritual das esposas. Mas como é que isso pode se dar na prática, no dia a dia? Por exemplo, você pode investir na sua prática devocional. Você tem algum momento na sua casa em que vocês oram juntos, que vocês leem a Bíblia juntos, ou algum livro edificante, né? Como é que você pode fazer, por exemplo, na prática em casa? Quem sabe, se você não está fazendo isso, começar a fazer assim, um exemplo. Se reunir com a sua esposa, ou se tiver filhos, eles ao redor. Você pode fazer uma oração, colocando aquele dia diante do Senhor, orando pela sua família, pelos seus filhos. Vocês podem cantar um hino. Vocês podem ler um trecho das Sagradas Escrituras. Quem sabe comentar a respeito daquele trecho, ou ler um devocional e fazer uma oração. Esse tipo de hábito é edificante para a sua família. Você pode investir na sua esposa, incentivando a ler bons livros. Ou vocês podem até mesmo ler livros juntos, fazer devocionais, orar por sua esposa ou com ela. Você, como um sacerdote do lar, é quem vai conduzir a igreja na qual vocês vão congregar. Não é algo que você tem que esperar a sua esposa tomar iniciativa. Essa é uma responsabilidade sua, homem. Você é o sacerdote do lar. É muito triste e vergonhoso para homens, para nós homens, quando a esposa tem que ficar puxando o homem para ir para a igreja, incentivando, insistindo, bora, vai começar o culto, bora ler a Bíblia. E o cara, estou cansado. Não, isso é uma vergonha para homens. Nós temos que tomar atitude, né? O homem tem que ter iniciativa nessas questões, como sua responsabilidade de sacerdote do lar. Você precisa tomar essa iniciativa, buscar pastorear as almas desse pequeno rebanho que o Senhor te confiou. O que os teus filhos estão pensando a respeito de Deus? A sua esposa tem crescido na graça, no conhecimento do Senhor? Quais são os livros que ela tem lido? O que tem entrado na tua casa? Pensa nisso. O texto prossegue. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta, dela a cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Proteger e suprir o que é necessário para o corpo é algo natural. E o marido, ele tem que entender que o casamento cria uma união semelhante com a sua esposa, no qual ele também deve ser o seu protetor e o seu provedor. Agora vocês dois são uma só carne. Antigamente era só você, meu amigo. Era só comer um hambúrguer, dormir no cantinho, tá tudo certo, né? Mas agora, se você casou, você tem uma família para cuidar. Você se preocupa com o bem-estar da sua esposa. Você vai ser o protetor da sua esposa. Você vai ser o provedor da sua esposa. Lembra que do suor do teu rosto comerás o teu pão? Como protetor. Exemplos práticos, coisas básicas. Por exemplo, o homem deve fechar a casa antes de dormir.
checar se o carro está balanceado, pronto para uma viagem, saber se a sua esposa está em segurança diante de uma ameaça, está pronto a arriscar a sua própria vida para salvá-la. Isso é cuidar da sua segurança física, é o básico que um homem tem que ter. Infelizmente, hoje a gente tem que relembrar o básico. Os dias de hoje tem que falar. O homem tem que fazer isso. É uma função nossa. O homem também deve proteger de más influências, cuidar da sua segurança emocional, espiritual, e jamais deve agredi-la. Você é o protetor, jamais deve ser uma ameaça para ela. Certo? Ela é o vaso mais frágil. Você tem que ter esse cuidado. Ela vai sair do trabalho tarde. Como é que ela vai voltar para casa? Você tem que ser um protetor. E diante de uma ameaça, você está disposto a enfrentar o que for para protegê-la. Esse é o seu papel. E como provedor, o homem deve trabalhar, deve ter um senso de responsabilidade, sabendo que do suor do seu rosto comerá o seu pão. O homem não pode ser preguiçoso. Infelizmente, tem muitos meninos com 40 anos de idade que são preguiçosos. Você pergunta, o rapaz nunca está trabalhando. Está 10 anos procurando esse emprego e nunca acha nada. Já está fazendo 50 anos, ainda está dependendo da mãe. Não trabalha. O homem não pode ser preguiçoso. Arruma um serviço, vai trabalhar. Tem uma ilustração interessante que diz o seguinte, preste atenção. Ser homem significava basicamente ser corajoso, leal e verdadeiro, aceitar as punições por seus erros, não tirar proveito das mulheres, ser um marido protetor, gracioso na vitória e de espírito esportivo na derrota, ter a palavra como garantia contratual, dedicar-se mais ao modo como o jogo é jogado do que a derrota ou a vitória. Se diante de um navio que afunda, colocar mulheres e crianças em segurança antes de se despedir com um sorriso no rosto. O leitor mais jovem deve estar rindo incrédulo, mas isso já foi uma espécie de guia para muita gente. Quando o Titanic afundou, em 1912, a maioria dos sobreviventes era de fato composta de mulheres e crianças. Já por ocasião do naufrágio do MS Estônia, em 94, com quase 1.000 mortos, o grosso dos sobreviventes era de homens jovens. Há relatos de que se tratou de um verdadeiro salve-se quem puder. Uma mulher com a perna quebrada implorava por ajuda e nada. Será que não se fazem mais homens como antigamente? Que forte, não é? Então, essa masculinidade bíblica, esse senso de ser protetor e provedor das esposas, precisa ser recuperado nos dias de hoje. Quantos rapazes hoje possuem esse senso de responsabilidade? Você, jovem, você, homem, possui esse senso de responsabilidade? Infelizmente, muitos rapazes têm demorado demais para amadurecer. Alguns já estão envelhecendo, mas não saem da dependência dos pais. Não buscam trabalho, não têm iniciativa e passam horas e horas perdendo tempo com entretenimento. O pior é que esse tipo de rapaz ainda quer ingressar no relacionamento. Ele não está preparado para isso. Ele quer ter os privilégios dos homens sem assumir as suas devidas responsabilidades. Isso é vergonhoso. Algumas questões aqui para reflexão de nós homens. Marido, cada um pense a respeito de si mesmo. Você tem assumido a liderança do lar de vocês? Você faz isso assumindo um amor sacrificial por sua esposa? Que tipo de marido você tem sido? Um tirano, um omisso ou um cristão? Um marido piedoso? Você se preocupa com a santificação da sua esposa? Você tem iniciativa para trabalhar e correr atrás do sustento da sua família, confiando no Senhor, é claro? Maridos cristãos devem ter Cristo como modelo. Você é o protetor da sua esposa ou você é uma ameaça a ela? Pense nisso. E lembre-se de uma coisa que é muito importante.
Cristo jamais abandonou a sua igreja. Portanto, maridos, não abandonem as suas esposas. E os jovens que pretendem casar, observem o padrão do homem que vocês devem buscar se tornar e caminhem nessa direção. Além disso, lembre-se do Provérbios 31, na escolha da sua futura esposa. Provérbios 31, geralmente a gente fala para as mulheres, mas ali os jovens devem ler e pensar quais são as virtudes que eu tenho que encontrar numa possível esposa, uma pretendente para eu casar. Observa lá o Provérbios 31, que esses padrões bíblicos sejam o que você busca numa esposa. Às vezes os homens fazem a mesma coisa, a moça é bonitinha, né? é meiga, ela tem uma boa conversa, só não é crente, pastor. Cai fora. Não entra num jogo desigual. Que a piedade, que o amor a Cristo, que o amor ao Senhor, o compromisso dela com o Senhor sejam algo atrativos para você. Por fim, o significado do casamento. Já vimos o papel das mulheres, que representam a igreja, o papel dos maridos, que representam o Cristo, o cabeça nesse relacionamento, e agora o significado do casamento. O que esses dois papéis eles vão transmitir para aqueles que observarem esse relacionamento? Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Um casamento é uma aliança de um homem e uma mulher que deixam o pai e a mãe e tornam-se uma só carne, formando um novo núcleo familiar. Entretanto, nesse texto que nós estamos considerando, nós notamos que não foi sem propósito que Deus fez as coisas dessa forma. Isso aqui é muito interessante. O casamento foi estabelecido por Deus, prefigurando o relacionamento de Cristo e a igreja. Que coisa maravilhosa, né? Às vezes a gente não entende isso. Por que eu vou casar? Todo mundo casa. É uma coisa cultural, simplesmente. Não. Tem um objetivo, assim como toda a escritura dá testemunho de Cristo, como nós vimos na aula de teologia bíblica. Aqui nós observamos que o casamento também aponta para Cristo. Que coisa maravilhosa. Por isso o texto diz, eis porque, e na sequência, grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O mistério é algo que antes não havia muita clareza, estava oculto, mas agora foi revelado. Olha o que o Dr. R.C. Sproul falou sobre isso. A ideia é que a comissão de Deus, dada antes da queda, para um homem deixar sua família e tornar-se um com a sua mulher, tensionava, em última análise, prefigurar o relacionamento de Cristo com a sua noiva, a igreja. Isso não era percebido com clareza no Antigo Testamento, mas agora é plenamente revelado em Cristo. Cada casamento deveria expressar o relacionamento de Cristo com a igreja. Como você, marido, tem demonstrado o seu amor por sua esposa? Como você, esposa, tem demonstrado respeito pelo seu marido? Mulheres precisam ser amadas e homens precisam ser respeitados. Se cada um buscar cumprir o seu papel com diligência, um complementará o outro, experimentando o modelo designado por Deus para o casamento e representará corretamente o relacionamento de Cristo com a igreja. Para concluir, o casamento deve glorificar a Deus à medida que cada um cumpre o seu papel, expressando a união de Cristo com a igreja. Cristo se entregou pela igreja. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e ressuscitou para a justificação do seu povo. Eu pergunto, você que me escuta, faz parte desse povo? Se você ainda não faz, venha para Cristo hoje, arrependa-se dos seus pecados, creia nele, perdão e salvação te esperam.
Somente por meio de Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Ele veio ao mundo para resgatar a sua noiva, a igreja. Ele morreu numa cruz para pagar o preço por nossos pecados. Ele ressuscitou para a justificação do seu povo. Se você ainda não é um cristão, eu te convido hoje, se arrepende dos seus pecados, confia no Senhor. Só em Jesus nós temos paz com Deus e vida eterna. E se você já é um crente, busque moldar a sua vida pelo Evangelho. Observe, se você talvez está me ouvindo, examinou a si mesmo e tem caminhado de forma tola, arrependa-se. Observa que algum ajuste precisa ser feito, confesse ao Senhor o seu pecado e tome uma atitude diante do que foi exposto. Pense, o que eu devo fazer? Como eu devo mudar? O que eu estou precisando ajustar no meu relacionamento com a minha esposa? Eu como um homem, como é que eu devo agir? Eu como esposa, como é que eu devo agir? Eu tenho representado bem o meu papel? Que fique aqui uma reflexão para todos nós. E vamos ao Senhor em oração. Pai, te agradecemos porque a Tua palavra não nos deixa tateando no escuro. Nós aprendemos acerca de tudo o que necessitamos para viver uma vida que te agrada. Inclusive nos nossos relacionamentos conjugais. Inclusive no significado que esse relacionamento tem, que é de expressar o relacionamento de Cristo com a igreja. Ó Pai, que os nossos casamentos dos irmãos dessa igreja, daqueles que me escutam, venham expressar corretamente esse tão glorioso mistério que é o casamento, que representa a união de Cristo com a sua igreja. Em nome de Jesus, amém.